Peraí, o que é isso? Já começou. Entendi. Não. Aí vai dar um delay de 10 segundos. Isso tudo que a gente está falando agora já vai ser transmitido. Ai, que horror. Paquete? Pode começar. Olha, é muito bom estar aqui com vocês, com a Antônia, Nina e Júlia, depois do sucesso da exposição da Casa de Petrópolis. Tiveram mais de 1.000 visitantes e a exposição da Casa de Petrópolis serviu como um dos elementos de recuperação depois das tragédias, né, das duas chuvas terríveis que nós tivemos aqui. Então, a exposição da Casa de Petrópolis foi uma forma de resistência e de afirmação da cidade de Petrópolis. Eu fiquei muito feliz com a reação das pessoas. Havia muitas perguntas, as pessoas curiosíssimas sobre as cobras, sobre a pintura da Júlia enorme, sobre as formas cheias da Nina. Então, a exposição suscitou curiosidade, perguntas e interesse. E foi tudo feito de uma maneira muito espontânea, porque a casa tem uma visitação que vai por conta da casa, né? Quer dizer, eles vão lá para ver uma residência do século XIX, com as salas principais bastante preservadas. Então, e eles ganham de bônus uma exposição de arte contemporânea, né? E a exposição ganhou esse público. Quer dizer, esse público que a gente imaginaria estar interessado em coisas históricas, não é? No passado, foram tomados pelo presente, graças a vocês e a energia e a força da exposição de vocês. Quer dizer, a exposição, a sala, Antônia e Nina tiveram uma sala especial, né? São 2 salões dourados, muito decorados, né? Quer dizer, a antessala de exposição, uma sala que jamais se pensaria em fazer uma exposição, e as duas souberam lidar muito bem com esse espaço. Quer dizer, a Antônia com vídeo, depois tinha vídeo e um vestido de noiva, e Nina com esses materiais recheados, né? Stuffed, e desenhos e fios que amarravam o espaço, né? Então, ela tomou conta desse espaço com esses fios. E a Antônia com os vídeos, né? E a Antônia tem esses vídeos que são muito eficientes, são muito sensíveis e, ao mesmo tempo, muito capazes, eficientes, profissionais. Então, foi uma coisa muito boa, que tinha também cadeiras na frente dos vídeos, as pessoas puderam ficar sentadas vendo os vídeos. E essa coisa meio persecutória que havia a recorrência da serpente, né? Numa casa que é cercada por um bosque, né? Cercada por muita vegetação tropical, que com certeza tem serpentes terríveis lá dentro. Então, havia essa ligação de serpentes dentro e fora, né? Então, foi muito forte essa experiência e eu fiquei muito satisfeito e surpreendeu a todos os 1.000 visitantes. Todos gostaram muito. E Júlia, então, foi para a sala que é a sala mais neutra da casa, né? Que é a antiga Salão dos Jogos, que eu gosto de imaginar que tem um novo jogo, que é a própria arte, né? O aspecto lúdico da arte, né? Quer dizer, no passado se jogou bilhar, principalmente naquela sala. E hoje, em vez do taco do bilhar, você tem o pincel da Júlia sobre essa tela enorme, de 10 metros, que Júlia pintou com a presença do público. Quer dizer, ela começou nos jardins aqui de onde eu moro, pigmentando e tingindo a tela, né? E depois levamos para casa, esticamos na parede, e essas manchas decorrentes dessas quase poças de tinta que ela fazia sobre a tela, sugeriram formas, criaturas, e
ficou muito forte e Júlia ficou trabalhando lá com o público presente, né? O que fez uma curiosidade enorme, né? E que é uma coisa que a gente que no projeto da Casa de Petrópolis, né? No projeto da manifestação contemporânea dentro daquele espaço da casa burguesa do século XIX, né? Você ter uma pessoa trabalhando com as mãos, né? E executando na frente de todo mundo, e é uma maneira um pouco de sacralizar tanto a casa quanto a obra de arte, né? Trazer a obra de arte para perto das pessoas. Porque eu sempre imagino que é difícil você amar coisas muito distantes, né? Yeah. E as pessoas que gostam de arte, em geral, têm a arte muito próxima delas, né? Que interessante você falar isso, porque a gente gostava tanto de te assistir pintar, tendo a sorte de ser filhas de você. E eu acho que realmente é isso, que a gente tendo essa sorte quer dividir essa sorte com mais pessoas, né? Para essa coisa não ser uma coisa só para quase como um luxo, né? Secreta, né? Secreta. A gente vê quando a gente vê alguém assim, alguém que vai pintar um muro na rua, todo mundo fica assistindo a muro sendo pintado. Anyway, desculpa, continua. Não, foi ótimo. E aconteceu isso com a Júlia. As pessoas ficavam paradas e faziam perguntas. Então, quando se fez, estava se fazendo um documentário com Nina e Júlia, não é como que vai, um documentário que vai fazer parte de um documentário sobre a minha obra. E entrevistaram e Júlia ficou muito emocionada quando começaram, a diretora começou a fazer as perguntas e ela só conseguiu falar quando a diretora foi entrevistá-la enquanto ela pintava, quer dizer, enquanto ela estava segura pelo pincel, né? É Então, verdade. essa segurança que dá o pincel e a possibilidade do outro viver isso, né? Yeah. E, e, o, e do outro lado da parede tinha os trabalhos antigos da Júlia, trabalho de 10 anos atrás, né? Que eram trabalhos prontos, emoldurados, obra completamente fechada, o contrário do outro lado, não, onde você tinha uma obra em andamento, né? O outro, do outro de costas para ele estavam os trabalhos já fechados e terminados. Então houve esse contraste, assim como houve contraste da Nina com a Antônia, houve contraste da Júlia com a Júlia. Então, a Júlia realizando e a Júlia realizada, né? Yeah. Foi E na sala de jogos, né? Eu na sala de estava com esse jogos, jogo claro. que na maneira em que eu trabalho parece uma quebra-cabeça. Então eu comecei com as manchas e através disso eu vou colocando a coisa junto, né? Juntando Uhum. os elementos da história e também do quadro, mas também das histórias que eu estou ouvindo, né? Através de Sim. vocês, da família, das tias e parentes que veio ver a gente na exposição, mas também da Raquel, né? Que trabalha na casa e conhece a família tão bem, né? Até, como você falou, até mais do que a gente. Isso eu esqueci de dizer, que é muito importante, que tanto Antônia, quanto Nina, quanto Júlia são da família da casa, né? Então, essa interação com a casa tinha uma interação com a família, que foi muito curiosa, né? Uma interação que se dá cento e tantos anos depois, né? Então, quer dizer, eu tenho certeza que quando o bisavô fez aquela casa, não tinha a menor expectativa que ali teria exposição de arte, especialmente de arte como se faz hoje, né? A casa teve um salão dos quadros, o antigo salão dos quadros, que era uma sala de quadros acadêmicos, até bastante banais, né? Tinham muitos. E isso foi se dispersando com o tempo. Então, a introdução de vocês três foi trazer arte viva para aquela casa e com tudo que a arte tem, com todas as contradições e conflitos e harmonias que a arte pode trazer. E aí, Antônia, te fala.
Não, você me fez pensar como, além disso, né, que eu acho que da arte contemporânea, voltando para casa, né, acho que a casa já teve um período, uns anos atrás, depois parou, voltou, mas eu acho que nessa exposição, eu acho que desde 2020, né, que reinaugurou, tem tido exposições maravilhosas e bem variadas, né? Mas no caso dessa, que eu achei diferente e interessante, foi que teve um elemento de improviso. Porque, primeiro, bom, quanto ao trabalho da Júlia, como você disse, uma parte do trabalho dela foi feita em loco ali, né? Uma coisa super, quase crua, né? Uma coisa assim, uma vulnerabilidade, assim, no melhor sentido da palavra, né? Dela mostrar o processo, abrir completamente o processo para o público. E eu e a Júlia, eu e a Lina também tivemos isso, porque nós trabalhamos grande parte da nossa colaboração à distância, cada uma fazendo, né, sua área não de interesse, mas enfim, sua área de atuação, né, e a gente se falando pelo WhatsApp, né, muitas ligações, muitas gravações de WhatsApp, horas de gravações de WhatsApp, e aí muitas decisões foram tomadas ali na semana da montagem. Então teve esse elemento de surpresa para a gente e acho que para os espectadores também, porque houve bastante improviso, que eu acho que foi um diferencial também dessa exposição. Acho que para a gente foi legal poder trabalhar com esse elemento, né? Deu uma espontaneidade, assim, que, enfim, acidentes, aqueles happy accidents. E eu acho que... Fala, Nina. Não, é que a casa, ela é tão forte em caráter, e essa história dela ser que a gente não podia, assim, crianças, eu nunca fui lá criança, então era uma fantasia que nem é uma casa de fantasia para todo mundo que passava, né? E aí quando eu consegui... Era a casa mal assombrada, né? Mas aí quando você finalmente consegue entrar adulta, você vê que é como entrar dentro de fora de um Ferrero Rocher, né? É um presente, é um deslumbramento de dourado, luxo, fantasia, esse maximalismo, e é tão grande que você sai com ela toda no seu corpo, sabe? Você leva ela de volta, onde você for, ela vai junto, porque a gente sonha com lugares assim. E aí, a gente, longe, trabalhando com ela na cabeça, a gente está tendo uma conversa com ela e chega, e parece que, sem a gente perceber, a gente trouxe elementos, tanta coisa para ela, como se ela fosse uma pessoa. A gente fomos na Inglaterra cheio de emoção para ver ela levando oferendas, né? E aí ela fica oferecendo de volta, ela oferece, e poxa, ela é tão grande, só lá que eu achei que eu levei coisas demais para encher a casa, presentes para casa, mas a casa ela é tão grande que os presentes quase somem, então a gente tem que ser assim, é como se isso foi o primeiro first date, like what happened was a first date and we really want to go again and do more, assim, o que eu fiz lá foi só o começo, eu botei o pé ali, assim, a Júlia também sentiu a mesma coisa, a gente voltou chorando porque a gente deixou parte da gente lá, mas a gente não deixou bastante grande parte, a gente quer fazer mais e mais e mais, porque é tão bom lá, é tão bom. E Antônia, os filmes que ela fez antes, ela nem filmou na casa, mas parece que ela filmou na casa. O vestido que eu tinha parece o filme que estava no vestido do filme da Antônia. Aí outro vestido, achamos outro que parece que saiu da parede. É como se nossa vida toda estava ali para chegar nesse ponto. Eu acho que vai sair muita coisa, como eu fico falando, tem muito pano para manga ali. Muito pano para manga. Eu quero ver o pano de manga que está dando para os visitantes, porque os visitantes começaram a brincar, né?
Exatamente, acho que você falou eu acho que a exposição ela ficou assim bastante playful. Eu acho que até é uma exposição que tem que nem sempre, né? Tem muitas vezes na arte contemporânea tem uma certa seriedade, mas eu acho que uma sequice, né? Fica seco. essa exposição, acho que ela teve uma coisa bastante acessível, no sentido da gente também ter intencionalmente permitido que as pessoas tocassem nas coisas, interagissem, dassem as coisas de lugar até um certo ponto, enfim, chegar perto, né, ter uma proximidade e tem senso de humor, né? Eu acho que tinha muitos elementos de humor também, que eu acho que trouxe uma leveza, uma coisa divertida, né? Sim, como o seu trabalho, Antônio, e da Júlia, tem elementos totalmente misteriosos que as pessoas não entendem, e depois umas chaves e sinais afetivos, como um carinho que mostra isso para você, sabe? Então, eu sei que você gosta de botar o pé na areia, eu sei que você gostaria de andar de cavalo, mas eu sei que você não sei exatamente o que é isso, se essa menina está rindo ou está louca, sabe? Então, é essa ótima maneira de ter um pé no mistério e um pé seguro. É verdade. Eu acho que essa segurança de vocês estarem na casa da família, né? Também de vocês, a vontade que vocês tiveram lá, né? Foi fantástico. Quer dizer, as duas televisões, os dois monitores da Antônia, né? Naquele canto entre as cortinas, né? Quer dizer, você pegar aquelas cortinas tão solenes e cavaletes de pintura, né? Da velha técnica da pintura, no cavalete, colocar monitores de televisão cheios de cobras. Foi muito bom. Criou os cavaletes com as televisões se transformaram numa espécie de escultura, se transformaram numa outra coisa. E me parece também que essa coisa da história da casa, porque essa casa é muito interessante, que ela foi a única casa desse período que sobrou, né? Outras foram demolidas, tanto no Rio quanto em São Paulo. Quer dizer, no Brasil, quer dizer, no Rio tem o Palácio do Catete, o antigo Palácio do Presidente da República, que está inteiro de pé. Mas esse período todo foi demolido. Então, essa casa se manteve e ela se mantém como memória e como presente, né? Com as exposições contemporâneas e com as visitas, né? E faz um contraponto com o Museu Imperial de Petrópolis, que era a Casa do Rei, né? No Museu Imperial, o Palácio do Rei, e você tem a Casa do Burguês, não é? Que é a Casa de Petrópolis, onde vocês expuseram, né? Então, você tem esse diálogo também muito interessante. Então, será que... será que talvez ela foi essa grande bisavó que fechava as cortinas para não deixar a luz penetrar as paredes, a casa ficava fechada. Todo esse fechamento que parece uma tristeza ou pão-durice ou catolicismo ou something, agora parece um ato de grande generosidade, né? Agora virou outra coisa, e é como se ela fez sorrindo, né? Assim, vocês me acham assim, mas vocês vão gostar depois, porque vocês, mulheres, vão poder brincar muito aqui. Porque o bisavô morreu com menos de 50 anos, não é? Então, a casa, desde então, ficou de luto. Mas ela ficou um pouco como um casulo. Eu esqueci como se fala. Cocoon. Você fala casulo, cocoon, né? O casulo do bicho da seda, né? Ela ficou fechada e ninguém via o que estava acontecendo lá dentro. Quando abre, tem esses fios de seda e vocês amarrando com fios de seda. Não é? Antônia mostrando seu trabalho, Júlia pintando. Então, e realmente é muito tecido, né?
em todos os tecido, trabalhos, é muito tecido. E o que Nina chamou a atenção, né? Para a luz, né? Essa luz extraordinária que essa casa tem, que é a luz de Petrópolis, que é muito especial, né? E essa luz também que reflete o verde do jardim, e que vocês usaram tão bem no trabalho. Foi muito interessante. Não é isso. Lá dentro, aí você via as palmeiras nas pinturas, as palmeiras nos filmes da Antônia, e depois as palmeiras no jardim. Então, essa conversa sempre pulando para fora e para dentro da casa. Né? Isso. A Lília tem uma pergunta para fazer. Eu tenho. Vocês tiverem acesso a alguns vídeos, né, que foram feitos na abertura, mas eu queria que vocês falassem assim um pouco do que vocês sentiram do público, porque vocês foram super generosas. A Júlia terminando o quadro dela, a Nina e a Antônia recepcionando os amigos, mas também o público em geral. A Nina cantando. A Nina cantando, junto com o Johan também. E contasse um pouco para a gente dessa interação que foi curta, né? Que foi um pouco antes de vocês irem, né? E aí eu já dou um feedback também do que eu ouvi dos estagiários lá da casa, né? Que o pessoal amou assim a interação, que eles ficavam exatamente com aquele pudor de tocar nos objetos, né, do toque, toque, touch, touch, e perguntavam tudo sobre os filmes, queriam entender, achando que teria que ter alguma coisa assim que eles não poderiam perder, e aí então ficavam lá perguntando para a Raquel, para os outros estagiários, né? Mas eu acho que é a primeira exposição interativa da casa, né? Então, por isso que é legal também saber o que vocês acharam do público, né? Se vocês também sentiram eles um pouco tímido, porque era o público em geral, né? Além dos amigos, além dos convidados. Eu senti que, em geral, o público se sentia muito em casa. Assim, muito confortável e curioso e fazendo perguntas bacanas, e fiquei impressionada com a sabedoria dos estagiários, e aprendi tanto, assim, pintando e ouvindo a história da casa e do local, e também da história da política no Brasil. Mas eu gostei muito de receber as pessoas. Depois de ver as exposições da Antônia e da Nina, eu ouvi os barulhos e assim, lembro, Nina, das crianças todas animadas com o seu trabalho, brincando com meus materiais e querendo desenhar. Devia começar com você para não já chegar toque mais nos seus pincéis. Não. Mas me deu muita vontade de voltar e trabalhar com crianças na casa. E no precisava de ter mais tempo. A gente tinha pensado nisso, né? Mas realmente não deu tempo. Na próxima. Nós podemos fazer uma coisa assim de só trabalhar com crianças, sem exposição. Pode ser no jardim. Teve uma cena muito divertida, porque teve um objeto que Nina fez, que era uma coluna jônica, né? Uma coluna clássica, de madeira. Em cima tinha um vaso chinês do século XIX. Nina pôs um véu nesse vaso, e em cima tinha um chapéu. Aí tinham duas adolescentes muito jovens, meninas de 12, 13 anos. Quando entraram e viram aquele objeto, ficaram apavoradas e saíram correndo, gritando: que medo, que medo, que medo. Então, aquele objeto passou a ser o próprio fantasma da Casa dos Fantasmas. Eu acho que o Fabiano vestiu esse chapéu, Antônia, com você. Vestiu, adorei o cigarro. Eu acho que as pessoas interagiram com muita leveza. Sim. Os adultos viraram crianças e as crianças viraram adultos. Foi uma experiência muito feliz. E um trio muito bem, muito harmônico. O trio funcionou, vocês três, né?
Foi de grande harmonia e, ao mesmo tempo, as semelhanças estavam próximas e as diferenças também, não é? Nenhum se diluiu no outro, quer dizer, as identidades estavam ali nítidas. Eu fiquei muito satisfeito mesmo. E desde aquele encontro no Parque Lage, né, como isso foi longe. Pois é, eu estava falando até com a Nina essa semana, incrível como a gente, porque a gente começou esse trabalho, né, aqui no Rio, a gente tinha plano de se encontrar, a gente ficou praticamente 2 anos, né, sem poder Mais de se 2 ver. anos. Mais de 2 anos sem poder se ver e conseguindo trocar essas ideias, muitas ideias, porque o trabalho, não é que a gente quando a gente começou, estava só no papel, né? Então, como a gente conseguiu materializar, né, tantas ideias de tão longe, né? E a ironia do título, né, que era sempre ser toque, toque, touch, touch, porque a gente está falando como a gente tem falta de toque humano, porque a gente está muito no celular e tudo. Claro. E aí chegou a pandemia para falar, já achava que estava Vocês querem faltando mais toque. toque? Aí a gente queria fazer uma exposição muito imersiva, que nunca ia dar. Então a gente conseguiu fazer essa reevaluar o tanto que você pode tocar. Então era mais mostrar o toque sem poder fazer o toque e tocar um pouco. Mas a gente, artista sempre brinca com o que pode e não pode, né? Essa sensação do sentido com o olhar, né? Em vez de ser contato, né? Muito bom. Que cabe os 7 sentidos do título para tentar mostrar o que nós 3 somos juntos, né? Eu gostei muito disso que a Áquila falou, das semelhanças que nós temos, que são espontâneas, né? Que elas simplesmente existem, né? São afinidades, né? Afinidades, né? Mas ao mesmo tempo também cada uma tem né, seu estilo, né? Também próprio, sua maneira de expressar. É interessante isso, porque você me conheceu como música e eu como filmmaker, mas agora nos filmes você está lidando muito com som. E Júlia, e eu sou cantora, mas a Júlia está pintando sempre com som, né? Que nem você, aquilo sempre pinta com som. Então, eu acho que isso é interessante, o som e o visual, porque eu acho que outro elemento da exposição foi a chuva lá fora, os pássaros lá fora, né? O som das crianças correndo e gritando, os pés na madeira, que a gente pensou muito no filme, então tem coisas que você não sabe se estão lá fora ou são no filme. E essa dilusão entre a realidade gravada e a realidade esperada. E os sons que Antônia escolheu músicas de som maravilhosas para o filme dela, que preenchiam a sala, né? Então isso também deu uma riqueza para a sala. E depois Nina, quando cantou com o filho, o Johan, né, tocando violão, que foi lindo naquela escada. Com uma luz baixinha, maravilhoso. Uma luz delas. Aquele momento foi incrível. Júlia e eu não cantamos, né, Júlia? Ainda bem. Mas sorriram muito. Mas eu acho que é isso que eu sempre falava, né, que vernissage, às vezes eu acho, poxa, porque eu faço show normalmente, e tudo vai para esse show, aí tem, e bate palmas, e bebidas, e sem bebidas no vernissage, às vezes, mas o artista faz essa arte, e aí todo mundo fica quieto. Então foi tão bom misturar verdade. Assim, o som, assim, e a música nos filmes, a música no vernissage, essa coisa maximalist, né? It's like, não, você pode ter isso, né? Claro. É como você pode ter 3 sobremesas hoje, não é? Depois, essa palavra vernissage vem de uma ação, né? Vem que os pintores do século XIX faziam seus grandes quadros, né? Grandes cenas de batalha, os pompiers, né? Aqueles quadros enormes, que eram como filmes, né?
E aí, quando eles iam invernizar os quadros, eles chamavam os colegas, os críticos, os colecionadores, para ver ele invernizar o quadro. Ah, Daí vem a palavra vernissage, do verbo vernisser, de invernizar. então tem uma ação. Então é um Tinha uma show. ação, tinha uma ação. Yeah. Porque a pintura a óleo demorava tanto tempo para secar, não é que eles tinham que esperar, às vezes, 2 anos para o quadro ficar seco. Vamos fazer uma Tem- vernissage, a gente leva cada uma coisa para vernissar ao vivo? Como? Para invernizar Invernizar ao os vivo? outros. Yeah. Seria ótimo. Mas é isso. E depois esse mergulho no Brasil, né, que é uma coisa tão necessária, né, de se fazer, né? Quer dizer, aquela casa a gente está sempre mergulhando no Brasil, né? Yeah. Está mergulhando na mata, né? Yeah. Porque foi o projeto do paisagista Glazio, que foi a primeira vez que se usou planta tropical como planta ornamental, né? E até o Glazio se usava a planta europeia, né, como planta Oh, ornamental. wow. E depois a chegada da arte contemporânea naquela casa, né, que é um momento histórico também da casa, né? Sim, sim. Aquela casa que é tão extraordinariamente eclética, né? De estilo eclético. E Aquelas esculturas ficam incríveis. A Beatriz Milhazes lá, aquele rosa em frente do verde, é tão gigante, parece uma árvore de lá fora que entrou lá dentro. Depois, as esculturas azuis e retas parecem que vieram de outro lugar e estão no jardim também. Então, cada uma coisa é inesperada e funciona tão bem. Né? isso. E depois e enfrentar os perigos, né? Os perigos todos de fazer coisas no Brasil, né? Quer dizer, o Brasil tem sempre essa coisa de uma margem lírica, né? E de uma outra margem dramática e perigosa, né? Então a gente está sempre entre essas duas coisas, como o jornalista inglês agora que tentou um outro mergulho no Brasil, né? Yeah. Então é importante a gente estar sempre consciente de que o Brasil tem qualidades líricas incríveis, musicais e plásticas, né? E, ao mesmo tempo, tem o drama subjacente, embaixo disso tudo tem um drama. E a exposição de vocês mostra muito bem isso, porque não é uma exposição cor-de-rosa, né? Não. É uma exposição, no trabalho de vocês três tem o drama presente também. Yeah. Tem o humor, tem o drama. E o humor é uma maneira também de enfrentar o drama, né? Porque se você não tiver o humor, você não consegue viver. Então, a gente essa faz casa... rindo e chorando, né? Então, eu acho que foi muito bom, foi uma experiência muito feliz, eu acho que a gente tem que ficar contente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito. E que a gente possa repetir isso, né? Antônia, Nina e Júlia. Vocês devem filmar ali, vocês dois. Hein? A Nina e a Antônia devem filmar na casa, né? Fazer alguma filmagem. Pois é com música, podia fazer um musical na casa. Né? E história, uma história também. Com uma Seria história, demais. Mas uma opereta. Assim. Muito, quero muito. Demorou. Como você já imaginou fazer com os Capitães da Areia, você podia fazer uma com aqui. As Minhocas de Petrópolis. As Minhocas de Petrópolis. Esse é um bom nome. Não, eu gostei dos Bichos de Seda. Os Bichos de Seda. Pode ser como uma história de John Wyndham, né? The Chrysalis. Oh, yeah. It could be a futuristic, what they called it, science fiction. Science fiction. Mas a gente pode levar Gothic. Gothic. Mas pode ser, pode sair muito bem. A gente pode ter um final além de feliz. Isso. E vocês querem dizer mais alguma coisa? Obrigada, casa. Obrigada, Lilian, Raquel, todo mundo que ajudou lá. Gregório demais.
Gregório demais. História, toda isso, toda a equipe da casa, os montadores, excelentes também. E os espectadores, né? Tia Maísa. Obrigada. Tia Maísa. O público da casa. Muito E o bom. público, é. E aí, Júlia? Você, Aquila. Sim, os estagiários também. E Léo, o jardineiro incrível. Ah, isso. O chefe da casa ali. Me deixou ficar ali pintando até 11 horas da noite. Olha, foi uma maravilha, a gente tem que repetir isso. Vamos repetir, assim que possível. Olha, e obrigado. Tchau, queridas. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Saudades de vocês. Tchau. Tchau. Obrigada, mulheres, homens. Eu vou fechar, hein? Olha que eu vou desligar. Tchau.